Bitcoin virou uma estratégia para empresas e organizações. Grupos de pessoas querem acumular Bitcoin em seus negócios e projetos, mas como fazer isso sem correr o risco de um dos sócios fugir ou, pior, morrer com os Bitcoin? Como que o restante do grupo garante acesso aos Bitcoin da empresa? Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, e nesse vídeo eu vou te mostrar como empresas, projetos e grupos de pessoas podem fazer custódia compartilhada e garantir transparência entre os sócios e reduzir riscos quando o assunto é Bitcoin em projetos, em grupos e empresas. Bora lá! Em 2026, segundo dados do BitcoinTreasuries.net, 199 empresas de capital aberto têm Bitcoin nos balanços, totalizando cerca de 1,2 milhão de Bitcoin. Isso é equivalente a cerca de 6% de todo o suprimento existente. Em só um ano, a quantidade de empresas públicas com Bitcoin quase dobrou, cerca de 90 para quase 200. Só em 2025, as tesourarias corporativas compraram mais Bitcoin do que muitos fundos ETFs em vários trimestres. Além disso, empresas como a Tesla, Dell, Figma e SpaceX têm Bitcoin nos seus caixas e não são necessariamente tesourarias de Bitcoin. A tendência é que empresas tenham Bitcoin assim como têm títulos públicos, por razões estratégicas. Bitcoin é uma proteção contra a desvalorização cambial e inflação local, é uma reserva de valor de longo prazo global e uma otimização de capital, muitas vezes usando dívida de baixo custo para acumular algo valioso, escasso e de oferta fixa limitada como o Bitcoin. Outro exemplo comum são os programas de financiamento open source para desenvolvedores e projetos no Bitcoin. Eles frequentemente têm carteiras multisig para evitar que uma única pessoa tenha controle total sobre os recursos da organização. Além disso, várias comunidades locais de Bitcoin e grupos de meetups usam o multisig para gerenciar caixas coletivos de eventos e iniciativas, distribuindo as chaves entre diferentes membros aí para aumentar a resiliência e a transparência entre os participantes. Com cada vez mais projetos e mais pessoas gerenciando o Bitcoin em grupo, maior a necessidade de guardar melhor e reduzir o risco operacional. Afinal, a grande maioria das perdas de Bitcoin na história, cerca de 20% do suprimento total, aconteceu por falhas de custódia, ou seja, chaves perdidas, hardware descartados, senhas esquecidas, ou em empresas e exchanges que concentraram poder excessivamente na mão de uma única pessoa. Single sig, ou seja, carteira de assinatura única, é o modelo mais comum nas carteiras, né? E o mais perigoso no contexto de saldo compartilhado em grupos. Isso porque uma única chave privada controla tudo. Se o CTO, a pessoa responsável pelas chaves, for hackeada ou cometer um erro sem querer, os fundos ficam vulneráveis ou inacessíveis para todos que fazem parte do projeto. Isso quer dizer que uma empresa ou projeto com múltiplos sócios, isso cria um ponto único de falha que viola princípios básicos de governança corporativa, como segregação de funções e controles internos exigidos em auditorias, por exemplo, né? Multisig ou multiassinatura resolve isso de forma nativa no Bitcoin. Isso quer dizer que nenhuma pessoa sozinha consegue autorizar uma transação multisig, o que elimina o único ponto de falha, porque numa multisig 2 de 3, um sócio pode perder ou comprometer uma chave sem perder acesso aos fundos. Outra vantagem é a facilidade de estabelecer governança e consenso entre as partes, né? Toda movimentação exige acordo entre os membros. Isso impede ações unilaterais, né? Um sócio gastando sozinho, e reduz também conflitos internos e cria registros auditáveis por todos. Ou seja, todo mundo consegue verificar, assinar as transações e olhar o histórico. Se um sócio ou um executivo com a chave morrer, ficar incapacitado ou sair da empresa, os demais ainda conseguem acessar e movimentar os fundos desde que o threshold, o número mínimo de assinaturas, seja atendido. Isso é fundamental para o projeto e para empresas que não podem parar por causa da intercorrência com algum sócio ou membro da equipe. É também uma proteção maior contra ataques, porque hackers precisam comprometer múltiplos dispositivos e locais ao mesmo tempo, e mitiga também ameaças internas, porque nenhuma pessoa tem o controle total. Ou seja, se alguém quiser botar a mão nos Bitcoin da empresa de forma unilateral, ela nem consegue. E a última grande vantagem é que é adaptável para o tamanho da equipe. Para 3 sócios ou um pequeno projeto, uma multisig 2 de 3 funciona super bem. Para equipes maiores ou estruturas mais complexas, 3 de 5 ou mais oferece mais redundância sem sacrificar a usabilidade. Empresas e projetos grandes já adotam esse modelo, como exchanges, fundos e tesourarias corporativas usam multisig ou variações como o MPC para distribuir as chaves entre executivos, departamentos ou até provedores de confiança. E a forma mais fácil de criar uma multisig colaborativa é usando a Casa Wallet.
Ela permite criar cofres multisig, onde os membros do projeto ou sócios controlam a maioria das chaves em hardware wallets e a casa fornece uma chave de recuperação que fica com ela. Isso mantém o controle majoritário nas mãos dos membros da equipe e adiciona uma camada de resiliência operacional, ou seja, um ponto neutro entre os sócios. A casa já é bem conhecida pela ferramenta de herança em multisig familiar e essa mesma ferramenta também pode ser usada na sucessão em empresas e projetos, ou seja, você pode criar uma multisig para sua empresa ou projeto e vincular a herança casa aos sócios. Isso quer dizer que se algum dos sócios faltar, os outros recebem a chave que permite movimentar os fundos da empresa. E tudo isso facilita muito porque qualquer sócio pode ter uma chave multisig do Bitcoin da empresa, mesmo sem ter conhecimento técnico de Bitcoin. Para criar uma multisig para o seu projeto ou empresa, é só entrar no aplicativo Casa, criar uma conta e começar o Vault, um cofre da sua empresa. Aqui eu vou criar uma multisig 2 de 3. No exemplo de uma empresa com 2 sócios, cada um tem uma chave e a terceira, a de emergência, fica com a casa. E nesse caso eu vou mostrar como fazer isso usando duas hardware wallets, como se cada sócio usasse a sua. Você conecta a primeira hardware key do primeiro sócio, a casa envia um e-mail com um botão link para conectar o dispositivo. E feito, depois de seguir o passo a passo na Ledger, eu conectei a casa e essa é a primeira chave, como se fosse a chave do primeiro sócio dessa empresa. Depois você conecta a hardware key do segundo sócio, através do mesmo e-mail, o botão link para conectar o dispositivo. E agora eu vou usar Trezor, que vai conectar diretamente com o site da Trezor para autorizar o meu dispositivo físico a se conectar com a casa. Então, vou seguir aqui o passo a passo, permitir essa conexão e confirmar para que eu possa exportar a chave pública. Vou clicar em parear dispositivos, selecionar Trezor e conectar. Vou clicar em My Trezor e permitir essa sessão. E vou clicar em Export. Então, ele vai exportar a chave pública que está no dispositivo para se conectar a essa multisig. Como eu não tenho passphrase, vou botar Standard Wallet. E feito, foi conectado aqui. E o setup foi completado aqui na casa. Agora falta colocar a Recovery Key, que é a da casa de recuperação. E em seguida, você configura as perguntas de segurança, que é o passo ligado ao Recovery Key, a chave que fica com a casa. Depois vem a revisão e a checagem para garantir que está tudo certo. A partir daí, para gastar o quórum mínimo de assinatura exigido, 2 de 3, para movimentar o saldo da carteira, os 2 sócios precisam assinar a transação com as suas respectivas hardware wallets, com as suas carteiras físicas. Depois disso, você pode configurar a herança ou sucessão da sua empresa usando o aplicativo. Essa configuração não exige KYC dos sócios. O titular determina um destinatário por e-mail e se uma solicitação de acesso ao cofre não for contestada por 6 meses, o destinatário ganha acesso. Ou seja, um sócio pode configurar para o outro sócio controlar o saldo, caso ele não possa mais assinar transações. Isso funciona através de detecção de inatividade. O sócio destinatário inicia a solicitação, a casa notifica o titular da conta e depois, no período de verificação de 6 meses, o cofre é transferido para o sócio que solicitou acesso à chave de recuperação. Caso você não queira que o sócio espere esses 6 meses de período de inatividade, a sua empresa pode assinar o plano Private Client, em que você fornece a identidade e a certidão de óbito na transferência e isso elimina o período de espera. Seu sócio tem acesso imediato após as verificações. A casa também oferece recuperação soberana, que permite aos clientes acessarem seu Bitcoin através de ferramentas de código aberto sem o aplicativo Casa. Isso garante que os membros da equipe recuperem o saldo, mesmo se a casa sumir do mapa. Isso dá total autonomia e evita depender 100% do aplicativo da casa, da empresa casa. É só utilizar carteiras como Sparrow Wallet e Electrum para reconstruir o seu Vault e acessar a sua carteira compartilhada. Então, num cenário onde quase 200 empresas públicas já acumulam mais de 1,26 milhão de Bitcoin e essa tendência só cresce, Multisig é a ferramenta mais segura para gerenciar fundos em grupos. Single Sig pode funcionar para quantias pequenas, individuais, mas para fundos compartilhados entre sócios ou projetos, Multisig colaborativa traz o equilíbrio entre segurança, transparência entre os membros e resiliência operacional. Essa configuração protege a sua empresa, garante superioridade técnica e soberania empresarial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e opt out!